paciência, porque depois pagarás caro, em outra vida, que te pode ser imposta com duros trabalhos, com a finalidade de recuperares tuas forças. O trabalho com amor induz-nos para a esperança e a alegria. Se existe algum irmão desencarnado que te inspira para a ociosidade, ora por ele, por não saber o que fazer com as possibilidades que Deus lhe deu. Não é somente o desencarnado que pode ajudar o encarnado, ajuda parte do mais elevado. Entrelacemos, pois, as mãos, encarnados e fora da carne, e procuremos o Cristo, que ele já nos procurou há muito tempo. Quem acompanha Jesus não fica parado, movimenta-se sempre no bem e para o bem da coletividade. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 575, Missionários. Os verdadeiros missionários são fáceis de serem reconhecidos pelos seus feitos em favor da coletividade. No entanto, existem missionários menores, aos quais são entregues pequenas missões, mas de real valor, por dar segurança a certas pessoas que precisavam de amparo mais direto. A missão é um dever, mas nem sempre o dever é uma missão. Todos nós temos, por exemplo, o dever de amar sem distinção a todos e a tudo para o nosso próprio bem. Entretanto, o missionário de altas possibilidades fez do amor um instrumento de vida, de modo a atingir a humanidade, dando a ela mais vida, mais alegria e esperança em todas as suas atividades. A missão tem o mesmo tamanho para todos. O missionário é que a faz crescer ou estabilizar. Podemos lembrar, como exemplo, a vida de Francisco de Assis, que fez da sua missão uma força a atingir todos os povos, e que, ainda hoje, irradia-se em todas as nações, vibrando nos corações como se ele estivesse presente na terra, animando um corpo físico. O missionário, tudo o que ele faz, tudo o que ele idealiza, é em favor da coletividade, não anima nada pessoal, pois ele destruiu no seu mundo íntimo o egoísmo e o orgulho, duas chagas terríveis da humanidade. Não podemos esquecer de falar que os caminhos do missionário são sempre cheios de espinhos. Todos eles sofrem as reações à ação benfeitora da sua presença e carregam um pouco da cruz coletiva. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Marcos 15:3. Nem o mestre passou ileso da fúria negativa da força kármica que atuava nos sacerdotes, e como ele era obediente ao Pai, aceitou sem reclamar o escárnio, as pedradas, a fúria que a ignorância faz surgir, e a própria cruz. A lei lhe pediu que saísse do planeta onde veio, por misericórdia, para ensinar o amor, e ele partiu, mas deixou a grande lição escrita no coração da humanidade encarnada e desencarnada. Jesus foi um missionário direto de Deus, por amor ao seu rebanho. Querer saber a que classe de espíritos podem pertencer os missionários implica em resposta de difícil determinação. A terminologia é variável como os idiomas da Terra, são denominações diversas e, por vezes, não traduzem os nossos sentimentos, mas podemos dizer que missão existe de todos os tamanhos, desde quando elas constroem e ajudam as criaturas nas mudanças necessárias, onde o Evangelho de Jesus comanda e desperta os homens para a luz da verdade. Podemos classificar o dever como sendo obrigações inerentes às nossas necessidades, onde o bem deixa a sua marca. A missão, pequena ou grande, é aquela que ultrapassa a nossa área, atingindo o próximo no que ele precisa para andar melhor. Quase sempre o missionário esquece a si mesmo, para beneficiar aos seus irmãos em sofrimentos, mas o verdadeiro missionário cuida de si, dos seus inúmeros deveres e reúne suas forças por todos os meios possíveis e impossíveis aos olhos do mundo, avançando com alegria e amor, doando sempre para a paz de todas as criaturas. Por vezes, ele sacrifica a sua vida para que todos possam viver bem, sempre no clima do amor. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 576, Predestinados. Os espíritos missionários já são designados antecipadamente, antes de reencarnarem,
para tal empreendimento. Convém saber que espíritos de grande alcance espiritual são chamados por Deus para voltar à Terra em missão especial, trazendo ao mundo certa mensagem de paz, de trabalho, de amor e de caridade. Isso se processa em todos os países, para que se possa compreender que Deus é amor e que os homens são seus filhos. Mas, nem sempre esses espíritos destinados a ensinar seus irmãos menores têm consciência desta missão. Com o tempo, sentirão despertar em seus corações a certeza de que tem uma mensagem para ser entregue aos homens, e isso o fazem com contentamento. Os homens predestinados são poucos, porém, são a segurança da fé e o conforto dos que sofrem. Podes conhecê-los pelo trabalho que realizam, visando ao bem coletivo. Existem muitos missionários que são despertados para tal trabalho depois de muito tempo, e logo transformam a sua vida em favor de todos os povos. Como exemplo, temos Moisés, Buda, Gandhi, e muitos outros enviados pelo Cristo para o planeta que ele dirige e orienta. Outros, já desde o começo da sua vida, abrindo os olhos no mundo, começam a esplender sua missão em seus gestos, como o Cristo, Francisco de Assis e outros. Entretanto, Jesus foi o maior de todos, em todos os tempos, o mais elevado espírito que pisou neste solo, diretor do planeta Terra, desde os seus primórdios. Quando a Terra nasceu do foco incandescente da estrela, foi sob o seu comando, dentro da programação de Deus, que as suas bênçãos atingiram a intimidade do planeta, de modo que esse fosse um ninho fecundo, como mãe serva da humanidade que iria habitá-lo. Os espíritos missionários, quando se internam na carne, perdem a noção, parcial ou totalmente, das suas tarefas a cumprir. No entanto, a bondade de Deus lhes fará lembrar por certas circunstâncias, dando início às atividades empreendidas no mundo espiritual. Como já falamos, conhece-se o missionário pela vida que ele leva em favor dos homens e, principalmente, daqueles que sofrem todos os reveses da vida. Eles podem nascer no seio de famílias ricas ou no meio da pobreza, isso não importa. Importa, isso sim, a luz que brilha em seus corações acesa por Deus e alimentada por Cristo. Se tens alguma tendência para beneficiar a humanidade, começa a despertar esse sentimento, pois, quem sabe, no amanhã poderás descobrir que és um desses predestinados no serviço de Deus na Terra. A doutrina dos Espíritos nos revela muitas particularidades neste sentido. Quantas vezes surgiram no mundo grandes almas dentro da maior simplicidade? O próprio Mestre, sendo o maior de todos, nasceu assim. Mas, como um sol, passou a brilhar com o amor de Deus, ensinando e amando todos os povos e, ainda mais, deixando o caminho para a esperança. Jesus apareceu entre os povos e continua a irradiar suas qualidades acendendo a fé, porque a fé em Jesus salva e equilibra todos os corações. Tiago, no capítulo 1, versículo 3 de sua carta, nos diz: sabendo que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. A fé confirmada é quando ela enfrenta a razão face a face e vence, movimentando todas as forças da criatura, dentro de uma certeza que não sai das linhas do amor. Sabendo disso, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que estarás confirmado nos desígnios de Deus. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 577, Missão prevista. A missão prevista de um espírito é mais acentuada no bem comum. Mesmo a pequena tarefa se mostra irradiando amor para todos, no sentido de amar igualmente a tudo. A diversidade de ideais é enorme e nem todos são qualificados como missão. Partindo do mundo espiritual com tal ou qual programação, muitos espíritos favorecem a criação de ambiente adequado para uma tarefa nobre. Eis aí a oportunidade que os espíritos elevados não perdem de prepará-lo para o serviço do bem, na pauta do amor. Isso depende muito de quem está se movendo em um corpo,
Não obstante haja muitos escolhidos e chamados desde seu nascimento no mundo, mas nem todos desempenham suas missões como deveriam. Mesmo entre os iluminados, existem uns que negligenciam na execução de certos serviços do Cristo. O Espírito, quando na carne, encontra dificuldades maiores a vencer, a começar do próprio ambiente onde recebeu um corpo por empréstimo de misericórdia. Se sentes que encontras no pequeno rebanho dos escolhidos ambiente para uma missão, procura ser mais consciente da tua tarefa. Não te esqueças da oração e da vigilância, porque estás sendo colocado em meio de lobos com a finalidade de dar testemunho da tua capacidade. Deves crescer diante de todas as dificuldades que venham a aparecer. Busquemos reforçar a opinião de que serão sempre perseguidos todos os que se entregam ao trabalho pelo bem comum, citando, do Livro dos Espíritos, uma mensagem assinada por 10 espíritos de grande elevação, em prolegômenos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditários encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontra-los mesmo entre os espíritos. O espírito missionário deve desenvolver todas as suas faculdades morais, a sua educação, sem esquecer a sabedoria, no sentido de recolher todos os recursos para sua defesa contra esse tipo de contraditores que vem semeando a dúvida e o desânimo nos operários de Jesus. Os espíritos superiores, agentes diretos de Jesus, aproveitam todos os médiuns, de todas as crenças religiosas, e mesmo fora delas, para lhes transmitirem mensagens de instrução cristã, de aprimoramento moral, para as criaturas. No entanto, espíritos afastados do bem, e mesmo intelectuais das sombras, procuram seus instrumentos, com os quais seus pensamentos nivelam, para lhes transmitirem igualmente o que desejam para a perdição dos seres humanos que aceitam tais conceitos. Essa é a justiça do Criador de todas as coisas. A vida é aquilo que queres dela fazer. Se pendes para o bem, esse bem te procura. Se para o mal, esse mal não te deixa. A doutrina dos espíritos vem nos ajudar a fazer essas mudanças com mais facilidade, alegrando o nosso coração, amando e perdoando, servindo e alegrando a todos e a tudo, na vida que se expressa como a presença de Deus. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 578, falência na missão. Falha na missão é uma expressão que nos parece um pouco dura, mas, para expressar na linguagem que usamos, o termo é aceito nas linhas da justiça. O missionário pode minguar sua tarefa, e prejudicar aos que se encontram em seu caminho, vendo e absorvendo suas lições pelos canais do exemplo. Os espíritos superiores, aqueles que preparam e avalizam a reencarnação do missionário, são conscientes de que o reencarnante pode falhar nos seus labores junto aos homens, medindo e sabendo o tamanho da sua evolução espiritual, mas isso faz parte do seu aprendizado. A Terra é uma universidade, onde o espírito recolhe suas experiências e acumula valores no coração da vida. É preciso que se saiba que ninguém falha na sua missão totalmente. Sempre há o que aproveitar para sua instrução, mesmo porque, o mal que lhe causar responderá por ele, por vezes voltando em outro instrumento físico para terminar a sua tarefa. O espírito não retrocede, ele, cada vez mais, cresce em todos os rumos da verdade. Não existe, no livro da vida, perdição eterna, como assinalam muitos escritores, posicionando-se como doutores da lei. Mesmo a palavra eterna não tem o significado que se lhe quer dar, por haver muitas eternidades. Somente Deus sabe irradiar seus pensamentos na linguagem universal, de maneira que os espíritos mais evoluídos assimilam seus grandes desígnios e executam a sua soberana vontade. Todos, quase sem exceção, falimos de certa forma, quando encarnados. Há muitas coisas que deveríamos fazer e que não foram feitas, quebrando o ritmo das linhas do amor mais puro. Somente fazemos o que a nossa evolução suporta. Não há pecado,
da maneira como isto é entendido por determinados companheiros estudiosos do espiritualismo no mundo das formas. Há, sim, um processo de despertamento espiritual infalível em todas as criaturas. Aquele que falhou na sua missão, o seu castigo, mesmo como espírito conhecedor da verdade, é de retornar ao campo de lutas da carne, para começar de novo e fazer o que deixou de realizar, para tornar-se um completista. Há determinados missionários que fazem além do previsto. Esses são espíritos altamente conscientes dos seus deveres junto à humanidade, e aproveitam sua estada na Terra, reunindo todos os seus esforços, avançando além do previsto e realizando maravilhas, de modo que a própria lei, as provas e os testes mais difíceis se curvem diante deles. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Hebreus 11:36. A razão do ser humano é para ele discernir o que deve aceitar ou não, e no espiritualista ela deve ser mais aguçada, pela prática de estudar e assimilar. Os espíritos estão mais presentes na vida dos homens do que pensam, mas eles se aproximam de acordo com a sintonia, de coração para coração. A doutrina dos espíritos é a fonte que pode ajudar a todos os de boa vontade. Ela amplia os conhecimentos do discípulo da verdade, para que ele possa saber os caminhos que deve percorrer. Antes de tudo, deve saber que não pode se esquecer de Jesus, que exerce influência em seu coração, para que possa acertar com mais segurança. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 579. Deus sabe. Deus sabe de tudo que vai acontecer, em todos os rumos da criação. Ele é onisciente, mas deixa o Espírito descer à terra, mesmo sabendo da sua falha no que deve fazer. A alma está em busca do aprendizado e, para tanto, deve repetir o curso quantas vezes for necessário. Esse é o processo de despertamento do espírito. Já falamos alhures que a evolução é para todos, sem distinção, e que todos têm os mesmos caminhos, com diversas modalidades de ações e reações, sendo o mesmo o peso dos fardos e os jugos de cada ser. Em cada vez que reencarnamos, assimilamos algumas coisas das leis espirituais. Sejamos religiosos ou não, todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres. Isso é simplesmente maravilhoso, de forma que a esperança seja para todas as criaturas. A vida, seja onde for, só fez de uma canção de luz para os trabalhadores de todas as escalas. Deus não é melhor para uns do que para outros. Existem, sim, os espíritos mais velhos, que assimilam mais por serem adultos. No entanto, as crianças no amanhã serão crescidas. Se o espírito somente tivesse uma encarnação na Terra, não precisaria vir, como acontece, muitas vezes, na carne. Cada vinda é um curso de aprendizado, como acontece com o aluno da escola. São muitos os cursos, até chegar ao diploma. Se fomos feitos iguais, onde estará essa igualdade, a justiça, se uns aprendem mais depressa que outros? Quando isso acontece, é que os que aprendem mais depressa, são mais velhos, e a experiência faz-los assimilar com mais facilidade as lições recebidas. Falir não significa que nada aprendeu. O sinônimo desta palavra nos dicionários do mundo é minguar, quer dizer, o espírito que faliu diminuiu as suas tarefas, mas não deixou de fazê-las, e nisto aprendeu alguma coisa, ao contacto com o mundo e com o seu próximo. Jesus é amor, devemos lembrar disso. Ele é o professor maior, é o mestre dos mestres, é o enviado de Deus. Como iria amar a uns mais que a outros, se ele mesmo disse que não veio ao mundo para os sãos e, sim, para os doentes? E ele não muda, é sempre a mesma luz. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13:8. Como pensar diferente, em se referindo à sua assistência espiritual às criaturas do seu rebanho?
Deus e Jesus sabem o que nós todos estamos fazendo e o que vamos fazer das oportunidades a nós concedidas, bem como, igualmente, são conhecedores do nosso aprendizado espiritual. É de Deus que o Espírito recebe a missão, e Deus sabe que alguns vão falir em certos pontos de tarefa que deveriam realizar ao contato com a tarefa, o Espírito assimila alguma coisa que, com o tempo, cresce na sua consciência. Se Deus fez as leis, e sendo Ele a inteligência suprema, não devemos discutir, julgá-lo, ou apresentar sugestões de que fazer. Uma coisa é certa, se juntarmos todos os cientistas do mundo, eles não terão a capacidade de fazer um átomo sequer. Como, então, dar conselhos para quem fez o universo? Deus sabe de tudo, e tudo está certo, sob seu comando soberano. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 580, Experiência adquirida. O espírito elevado, ao reencarnar com determinada missão, tem experiência adquirida em anteriores reencarnações acerca do assunto que assumiu para desempenhar. Nesse campo, ele tem domínio próprio. Se, porventura, comete alguns desvios, é conscientemente, e aqueles que têm profunda segurança trabalham com alegria e certeza de que não irão falhar na sua missão. Mas, o espírito sem as condições citadas, não tem missões como o primeiro. Ele vem à Terra para saldar compromissos, ou em processo de despertamento em duras provas, que lhe fazem abrir os olhos para a luz do entendimento. Todos sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. A lei de justiça foi feita para amparar os fracos, e somente revelar a eles uma verdade que não os assusta nem faz sofrer. As tentações que aparecem em seus caminhos, vêm pela lei de sintonia, e não para testar, como no caso dos missionários. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a sua atrai e seduz. Tiago, 1:14. Os dois passam por provas, no entanto, as reações deles são diferentes, por ser diferente o seu estado evolutivo. O espírito evoluído sofre as influências do ambiente e até paga algumas dívidas, mas é consciente e resignado, mesmo sofrendo, trabalha em favor dos que padecem. Entretanto, o ignorante da sua própria vida revolta-se com qualquer arranhão, e as dificuldades da vida o põem em desespero. Quando ele é um pouco inteligente, saberá que no amanhã as suas condições irão melhorar, desde quando adquira a experiência, de sorte a acumular na consciência o que é melhor para a sua resistência, nos caminhos das provas porque haverá de passar. Os espíritos que guiam a humanidade sob a supervisão de Jesus têm muita paciência com o rebanho do Senhor, por terem passado pelos mesmos caminhos e feito as mesmas coisas que todos fazem, mas como são espíritos mais velhos, já acumularam experiências que lhes garantem a estabilidade emocional e a tranquilidade imperturbável da consciência. Tu, que estás lendo esta mensagem, poderás, no amanhã, ser colocado como ministro do Senhor, a orientar parte do rebanho que Deus e Cristo te determinarem. Aí, terá chegado a hora de também tolerar os malfeitos, dos que vêm na retaguarda. A vida é sublimada, depende um pouco de cada ser. Somos o que pensamos, mas nunca podemos comprar o tempo, para que ele passe ligeiro no decorrer das existências. Ninguém engana a Deus, nem as leis estabelecidas por ele. Observa o que te está faltando para a pureza da tua vida, e começa a trabalhar na aquisição desses valores imortais com alegria, porque não pode ser de outra maneira. A inteligência nos foi dada por misericórdia, para ser usada para a nossa melhoria. O espírito que reencarna por provação e todo cheio de apreensões, por lhe faltar experiência, e essa experiência foi adquirida em duras lutas, errando e aprendendo, lutando e sacrificando, até tirar delas a mensagem de amor que lhes compete extrair. O que Deus tinha de nos oferecer, Ele como suprema bondade, já nos deu. Agora é a nossa hora de buscar em nós mesmos os meios de nos elevarmos, subindo o nosso calvário até o topo,
sem reclamar, sem blasfemar e sem exigir, tendo o amor como nosso clima de vida, na pureza que Jesus nos ensinou com o exemplo, nos moldes da fraternidade. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 581, Engano dos Gênios. Já falamos em outra oportunidade o porquê de certos missionários nem sempre desempenharem suas tarefas como convém. Isto ocorre dadas as circunstâncias do meio ambiente e do meio social em que vieram a nascer. Cada sociedade está capacitada para determinado aspecto da verdade, e não se pode alterar ou agredir sua capacidade limitada. O mundo espiritual é consciente destas falhas, ou do que se julga falha. No entanto, o que esses missionários fizeram já foi uma cooperação em favor dos que desconheciam certas verdades. Nem todos têm a mesma estrutura moral dos que já se elevaram, de maneira a serem espíritos puros. É de se notar que muitos dos missionários que estiveram na Terra, tiveram falhas, em se comparando com o progresso dos nossos dias, mas deram o ensinamento que podiam dar, e o que não fizeram, voltarão depois para terminar, fazendo com amor e pela causa do bem da coletividade. Muitos dos irmãos não puderam aceitar, nem mesmo parcialmente, as verdades anunciadas, por falta de evolução e não são julgados, pois eles não são culpados da sua ignorância. São crianças, em se comparando a alunos na Terra. Não puderam entrar na escola que o progresso estava oferecendo para o seu bem espiritual. Entre mentes, como nada se perde, fica sempre alguma coisa nas suas consciências para se desenvolver no futuro. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 13:19. A incredulidade é fruto da ignorância, que não fornece ambiente para a assimilação da verdade mais acentuada. Há determinados gênios que vieram como missionários, e o lugar que foi determinado para reencarnarem lhes dificultou o trabalho, apresentando filosofias estranhas, por falta de assimilação dos que estavam para receber a sua mensagem. Muitos casos destes acontecem. Alguns desses missionários temem o arroxo das leis estabelecidas pelos homens e outros não suportaram o que deveriam fazer. Não falharam, na profundidade do termo, mas fizeram alguma coisa em favor do seu próximo. De outra vez, terminarão sua missão. Podemos notar grandes gênios negando certas leis espirituais, como a reencarnação e a comunicação dos espíritos, e por vezes até combatem estas verdades. Esses, voltam em outra oportunidade para divulgar, se possível for, com a própria vida, essas mesmas leis, sobre cuja existência se enganaram. Se foram pressionados, cometeram o erro maior, que se chama medo. A perfeição do espírito é um todo, e ele tem muita coisa para cuidar, de forma a tornar-se anjo, na qualificação que a vida possa lhe dar. Mas, para tanto, os caminhos são diversos. Que Deus nos abençoe a todos nas nossas lutas, e que possamos vencê-las, copiando a vitória de Jesus, na expressão maravilhosa do seu Evangelho. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 582, Paternidade, missão incontestável. A paternidade é uma missão, e muito importante, dentro da sociedade. Os pais são os instrumentos por onde o espírito toma um corpo físico, revestindo-se de oportunidades para elevar-se. A missão de ser pai e mãe, pela lei da justiça é, igualmente, uma obrigação, porque antes receberam também esta misericórdia dos seus pais, para que se materializassem no corpo pelos processos da reencarnação. Todos os espíritos têm de passar pelos mesmos caminhos, que são processos espirituais criados por Deus. Ele sabe o que mais nos convém. A paternidade é uma verdadeira missão, no entanto, muitos não cumprem suas tarefas como tutores dos que chegam em seus lares com verdadeiro amor. Os pais desleixados sofrem depois ao verem seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento na sua educação, esquecendo-se de instruí-los.
A esperança que todos temos aqui, com o tempo e as reencarnações, os pais vão despertando, tanto quanto os filhos, e nas junções dos valores todos melhoram pela maturidade. O instrumento primeiro para todas as famílias é o Evangelho de Jesus. Quando ele entrar nos lares como carta divina de educação, a harmonia irá chegar aos corações e seus ocupantes tomar-se-ão melhores, conscientes dos seus deveres junto à família e sociedade. O homem tem mais necessidade de Jesus do que de alimento para o corpo. O ser humano, e mesmo o espiritual, deve decidir-se logo a despojar-se das coisas inconvenientes e ir depressa em busca do Mestre, solução para todos os seus problemas. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos 10:50. Foi ter com Jesus e encontrou a solução para todos os seus problemas. Os tempos estão chegando. Os acontecimentos envernizados nas paixões inferiores estão visíveis, fazendo sofrer toda a humanidade, mas a esperança está nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual e eles visualizam Jesus de braços abertos para acolher a todos os de boa vontade que queiram escutá-lo. O Mestre é a verdade, e a libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais estabelecidas por Deus e apresentadas por Cristo na terra. Devemos buscar a Deus e a sua justiça, esforcemo-nos para isso, que o resto nos virá por acréscimo de misericórdia. É bom que gravemos nos corações o que citamos abaixo, extraído de O Livro dos Espíritos, ditado pelos luminares da eternidade, em Prolegômenos. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca na senda de céu um degrau para conquistar as coisas da terra. O afastamento destes espíritos puros baseia-se na lei de atração, não encontrando sintonia nos corações que desconhecem o bem. Os espíritos elevados buscam os de boa vontade, para cumprir o que disse o Mestre, conforme anotado por Mateus, no capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Não é que vamos considerar os nossos irmãos como esses animais, mas é para não perdermos tempo com quem não quer andar e ainda se encontra no sono da indiferença. Os pais devem entender que são agentes de Deus para a educação daqueles que o Senhor colocou em seu caminho, e devem livrar-se do apego demasiado, para que os filhos não venham a depender sempre dos seus esforços. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 583, Pais e Filhos. Se os pais cumpriram seus deveres ante seus filhos, procurando todos os meios para educá-los e instruí-los, e esses continuaram negligentes, dada a falta de amadurecimento espiritual, não há razão que possa condenar esses pais. Deus sabe premiá-los pelos seus esforços, mediante seus trabalhos para elevarem seus filhos. Somente Deus é o Pai verdadeiro que sabe o que fazer com os espíritos ainda ignorantes. Ele, o Senhor de todas as coisas, não tem pressa, nem se aflige com simples incompreensões, mas não para de ensinar pelos métodos criados por ele em favor de todas as criaturas. Ninguém tem o direito de julgar os irmãos que ainda não despertaram para a luz do entendimento. Os que estão servindo de mestres para eles, se retrocederem no tempo, ver-se-ão na regressão com as mesmas falhas e as mesmas dificuldades em aprender as leis de Deus e vivê-las. Do mesmo modo, quando os filhos têm pais ignorantes, que mostram a eles somente maus exemplos de vida, esses, que compreendem as leis, devem tolerar seus pais, procurando ensinar-lhes pelo exemplo de vida reta. Se continuarem endurecidos, não há dúvida de que o exemplo fica, como dever dos filhos bons e que amam seus genitores. Os pais, de qualquer modo, não são contra os seus filhos, e já fizeram alguma coisa por eles. Assim, é bom que observemos o que anotou Marcos, no capítulo 9, versículo 40. Pois,
Quem não é contra nós, é por nós. Se eles não são contra seus filhos, é porque são por eles. Entretanto, as suas condições espirituais por vezes não suportam uma vida reta, para dar aos filhos exemplos enobrecidos. Quando os filhos não assimilam a conduta reta dos pais, ou quando os pais não compreendem os filhos, por suas vidas retas com Jesus, os que estão agindo no bem não têm culpa por aqueles que não puderam aprender por falta de maturidade espiritual. Diante da pergunta aos Espíritos em O Livro dos Espíritos, em que nos inspiramos para escrever esta página, a resposta foi das mais inteligentes, em se referindo ao que não se interessa em educar o outro que, mesmo assim, se torna homem de bem. Deus é justo. Quem procura fazer o bem, e o ambiente lhe é desfavorável, não deve esmorecer, porque o Senhor está vendo tudo e sabe o que fazer com de boa vontade. Os novos discípulos de Jesus, que se encontram na doutrina dos Espíritos, não devem esmorecer, nem devem ser tomados de frieza no bem coletivo, porque é batendo na tecla que a nota sai. Os luminares de hoje já foram ignorantes ontem. Pais e filhos vieram em um só lar por uma razão de ser, para trocarem experiências, para aprenderem a amar uns aos outros, como diz o Mestre. Não deves perder a oportunidade a ti oferecida. Aproveita, que uma nova reencarnação pode demorar. O tempo passa e poderás ficar esperando outra oportunidade, que pode demorar muitos anos, às vezes séculos. Os pais devem observar seus filhos desde pequenos, as suas tendências, e passarem a corrigi-los com amor, que serão compensados pela paz de consciência, quando eles forem adultos. Que Deus abençoe pais e filhos, ajudando-os a reconhecerem seus deveres ante Deus e a sociedade. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 584, Missão do Conquistador. Se tudo que acontece é pela permissão de Deus, o conquistador tem alguma coisa para fazer em favor dos que ainda não desejam andar pela força do progresso. Vamos tomar como modelo Napoleão Bonaparte, que libertou a França do jugo venenoso das linhas conservadoras, que tinham como Deus o líder do conservadorismo que entravava o progresso do saber. Napoleão foi um missionário para libertar o pensamento na França, como ocorreu com Joana d'Arc. Os dois, em tempos diferentes, tiveram o mesmo objetivo. No entanto, a sua libertação depende dos sentimentos que os conduziram nos movimentos que encadearam contra determinados povos. As conquistas de Napoleão favoreceram até o Brasil, que teve um incentivo para sua liberdade. Os povos chegam a certo ponto de ignorância sobre as leis de Deus, que os espíritos superiores provocam muitas tempestades sobre eles para acordarem, de modo a conhecerem Deus e a sua justiça. A história universal está repleta destes fatos, para que possamos compreender a vontade soberana. Se queres aproximar-te mais da divindade, e ter olhos para ver o que ela faz por ti no silêncio, faze o que o apóstolo Mateus anotou no Evangelho, no capítulo 25, versículo 36. Estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Vamos ser missionário em nosso mundo íntimo, conquistadores de nós mesmos, que seremos livres para sempre de todas as opressões da vida. O Evangelho salienta a caridade como sendo a tábua de salvação do espírito. As guerras estão no mundo devassando os continentes e fazendo sofrer grande parte da humanidade, por falta do Evangelho no coração dos homens. Quando eles voltarem para Jesus com todo amor, passando a viver os seus ensinamentos, começarão a conhecer a si mesmos, e procurarão gastar todo o tempo que lhes sobra em reformarem suas próprias condutas. O fim dos tempos maus está próximo. Devemos cooperar para que esse tempo venha logo. Desta forma as guerras se tornarão em paz, os canhões se transformarão em ferramentas para a lavoura, e os aviões em motivo de lazer e comércio, o ódio em amor, a tristeza em alegria, tudo para o bem da coletividade. A terra,
de mundo de provas e expiações, se tornará um mundo de paz e de fertilidade espiritual, onde todos se entendem, onde países entrelaçam as mãos na verdadeira fraternidade universal, onde tudo é de todos, como filhos do mesmo Pai. A missão dos espíritas é conquistar corações não somente com as palavras, mas, igualmente, e até muito mais, com o exemplo de vida que deve levar. O conquistador que visa somente ao seu bem pessoal e ao dos seus amigos e parentes, certamente que irá responder pelo que fez de errado. O conquistador missionário é o que se propõe a melhorar a sociedade e trabalhar para o bem coletivo, harmonizando-se com todos os povos. A palavra missão, devemos empregar somente para o bem, sem exigências, porque ela é alicerçada no amor. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 585, Divisão da natureza. Do ponto de vista material, a natureza se divide em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, ela se divide em quatro. É bom que estudemos isso, para termos uma ideia de onde viemos, subindo de degrau a degrau na escala evolutiva da vida. Esses 4 degraus, que são os reinos da natureza, são apenas o respaldo para o despertamento da alma, que vem de muito longe ainda. A sua evolução, desde a saída do foco da sua criação, constitui segredo da natureza, em plena expansão. Quando a alma sai de um reino para outro, os extremos sempre se confundem e escapam à nossa pesquisa. A saída de um reino para entrar em outro, com sua sutileza, perde-se no invisível dos instrumentos humanos e mesmo na intuição dos sábios. Entretanto, o tempo vai nos aproximando da realidade. Os minerais buscam as plantas, essas, os animais e esses, o homem, é a subida da alma, tomando variadas formas, para se conscientizar da sua vida, em busca da fonte de onde veio. A matéria aparentemente inerte é dotada de vida, mesmo que seja em dimensão diferente. Nada existe sem vida, na criação de Deus. Tudo saiu dele, e ele, sendo a vida maior, não poderia criar algo sem vida. Há uma força mecânica buscando a evolução da vitalidade e os vegetais, com impulsos irresistíveis, procuram movimentos para alcançar uma inteligência, mesmo que seja instintiva e limitada como nos animais. Estes, pela força do progresso, aspiram a ser o homem dotado de razão, que trabalha consciente e inconscientemente para despertar suas qualidades angélicas, adquirindo por evolução o que chamamos intuição. A vida sabe sempre em todos os rumos do existir, e todos nós ainda somos carentes de sabedoria. Há muitos aspectos da verdade guardados para o futuro que nos espera. A verdade absoluta somente há em Deus, que sempre desconhecemos. Quem disser que nada desconhece no universo, está evidenciando sua ignorância. Não existe algo feito pelos homens em que não haja cochilos. Somente o perfeito cria coisas perfeitas. Somente a luz pode falar dos efeitos da luz e do seu cortejo para o amor. A natureza tem muitas divisões, no tocante aos agentes espirituais. Esses espíritos do Senhor comandam todos os movimentos da água e do ar, da agricultura e da pecuária, das religiões e das ciências, dos animais e dos vegetais, do fogo e das revoluções geológicas, da paz e da guerra, para depois chegarem a um ponto de estabelecer a harmonia na Terra, de modo que ela se transforme em paraíso, onde o amor será todo necessário para se viver. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 586. As plantas pensam. Certamente que as plantas não pensam, a vida delas é orgânica, movida pela vitalidade que se encontra em tudo, como agente de Deus. A energia divina é que alimenta tudo na criação. Entretanto, não podemos esquecer que as plantas de todas as espécies são assistidas pelos espíritos superiores, entidades que conhecem profundamente a vida delas, e que usam para o seu engenhoso trabalho os espíritos da natureza,
que consideram seus superiores como deuses, dada a sua característica de iluminação, onde os cambiantes fazem crer como são entidades de grande valor moral e espiritual. Também existem falanges de espíritos que estudam a natureza, cooperando sob a supervisão destas entidades mencionadas, almas essas que depois reencarnam na Terra no campo da medicina, para fazer uso dos seus conhecimentos em favor dos homens. Os mais experimentados conhecem a terapêutica mais profunda, por isso não deixam de usar o amor em todas as suas atividades no seu mundo curativo. Não se deve destruir a flora, a não ser quando necessário para a fabricação de remédios, casas, enfim, por coisas úteis em benefício da humanidade. A flora tem quem vele por ela, por ordem de Deus, assim as águas, assim o ar, assim a terra, os minerais. Nada se encontra sem a assistência da divindade. Em tudo que se toca, alguém já tocou, tudo que se olha, alguém já olhou, em tudo que se planta, há alguém ajudando e inspirando. Os espíritos de todas as ordens estão espalhados por toda a criação, ajudando em tudo que Deus ordenar, muito mais do que se pensa. Se estás lendo, inteligências inferiores e superiores estão em teu derredor, uns ajudando, outros aprendendo, e por vezes, outros tentando atrapalhar. Estás em uma grande escola, que te envolve por todos os lados, e tudo o que ocorre são forças úteis para que o encarnado possa retirar desses fatos lições proveitosas, na seriedade que a vida possa lhe entregar. As plantas não pensam, mas estão evoluindo. O progresso as fará pensar, no amanhã, com as devidas transformações que lhes cabe aceitar. Elas têm alguma coisa do mineral, por já terem pertencido a este reino. O reino das plantas é que faz ambiente para que o animal possa viver, mas elas, com a força do progresso, estão criando o ambiente para sua estadia futura como animal. O animal alimenta o homem por diversas maneiras e o ajuda em modalidades diversas, porque o amanhã o espera como o homem, para viver no ambiente que ajudou a construir. Essa é a justiça de Deus. É o amor devolvendo os frutos das sementes plantadas por quem agora se alimenta. A natureza é divina, por obedecer às leis de Deus. Ela é força renovadora que transforma todos os reinos e faz com que eles mudem sempre, alcançando mais um degrau da evolução espiritual. E quando chega no homem, já dotado da razão, Deus deixa algo para que ele possa fazer por si mesmo, por já conhecer a função da lei. Desta forma é que podemos nos lembrar de Paulo, quando falava aos Efésios. E vos renoveis, no espírito do vosso entendimento. Efésios 4:23. O homem, principalmente o espírita, já conhecedor de muitas verdades espirituais, tem o direito de renovar seus pensamentos, buscando ideias nobres e vivendo os ensinamentos de Jesus, para que a paz se instale em seu coração. Se as plantas não pensam, os homens pensam, por isso, devem crescer mais rápido, usando o esforço próprio para acender a luz da consciência. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 587, Sensibilidade das plantas. Em se falando das plantas, devemos dizer como o Livro dos Espíritos, recebem impressões físicas, pois elas têm vida. É um princípio de emoção que ocupa seu rudimentar psiquismo. Como a vida, sob a ação do tempo e a força do progresso, tudo cresce, tudo melhora, dentro dos estímulos de Deus. Quando as plantas são mutiladas, não sentem dor como os homens. Claro que não. No entanto, a dor é sentida em outra dimensão. Como podemos dizer que os extremos se parecem, no caso de Jesus, não podemos comparar a dor dos homens com a dor do Mestre, em se submetendo aos castigos dos velhos sacerdotes judeus, subindo o Calvário com a cruz. A dor de Jesus estava em outra dimensão, que os homens não podem ainda compreender, como não podem entender a dor da planta. O progresso na área vegetal é maravilhoso. Quem não nota? O simples observador não deixa escapar as diferenças,
As plantas silvestres são mais grosseiras, as domésticas mais suaves. Como comparar uma rosa de um jardim, onde o amor lhe serve de alimento, a uma flor dos campos? É que as plantas e os animais recebem dos homens que deles cuidam algo que desconheces, rumo à intelectualização da matéria. Assim, tudo que rodeia os homens, que se encontra lado a lado com eles, está recebendo destes e doando energias sublimadas que os fazem crescer e se expressar como melhora na escala do seu reino. Se os homens fossem conscientes de determinadas verdades, no que tange ao benefício que recebem do ambiente em que vivem, eles, os dotados de razão, iriam cuidar mais dos minerais, das plantas e dos animais domésticos. Sem eles, talvez seria muito pior para se viver na terra. Troca amor e carinho com esses reinos, com toda a natureza, que teu porte de vida mudará para os rumos da felicidade e, ainda mais, farás amizade com os espíritos que vigiam e protegem todos esses reinos da natureza. Olha para cima e ama o sol, doador incomparável, ama as estrelas. Tudo que circula nesse espaço de Deus está cheio dos agentes de vida, irradiando-se para todos os lados. Mesmo nos reinos mineral e vegetal existem variações incontáveis de estado evolutivo. Podes perceber com facilidade. Compara a pedra bruta ao cristal de rocha, que verás o trabalho do progresso. Compara o suíno ao elefante, o cavalo, o macaco e mesmo alguns peixes. O despertamento deles é diversificado na escala da vida, mas todos vivem e são filhos do foco divino, nascidos do divino amor. Existem árvores que, por incrível que pareça, mudam de lugar em alguns metros durante sua existência. É uma força que lhes impõe isso, em busca da condição de animal. Se as plantas pensassem como os homens, ou mesmo como os mais primitivos, se defenderiam quando mutiladas pelos inconscientes e soltariam um galho em direção aos agressores, para se defenderem, como acontece com certos animais, que têm um instinto de defesa mais aguçado. Ama todos os reinos da natureza e experimenta esse amor, que somente essa virtude singular pode te dar paz no coração e felicidade na consciência. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 588, Atração mútua. As plantas são quais laboratórios em função da caridade de Deus para com a criação e, certamente, as criaturas. Não julgues que elas são inúteis, mesmo nos lugares em que pensas que elas não deveriam estar. Deus nada fez inútil, tudo tem uma razão de ser no esquema da vida. As plantas têm atração mútua, porque a matéria atrai matéria na razão da distância que pode atingir. Elas se reúnem com maior fulgor nas matas, por lei de afinidade e de harmonia. Se os homens pudessem ver como elas se entrelaçam pelas raízes, pela força dessa atração, como se fosse a fraternidade atingindo esse reino. Muitas delas se procuram no seio da terra, no padrão de sensibilidade que lhes compete atingir na escala evolutiva, sendo instrumentos dos seres da natureza que trabalham na sequência que o amor lhes impõe. Isso é força do amor de Deus em sensações múltiplas em todos os reinos, e é nesse acasalamento dos valores da vida que aparece a multiplicação de todas as coisas. Essa atração mútua das plantas existe em todos os reinos, bem como no mundo espiritual. Cada espécie o executa de acordo com a sua evolução física, moral e espiritual da vida. Nós sentimos bem-estar quando estamos ao lado de pessoas que amamos mais, porque aí existe troca de valores em vias louváveis, na espontaneidade que a vida nos emprestou. Isso é Deus operando em tudo, é a sua vontade iluminando a criação. Se estás nas fileiras do Espiritismo, faze força para melhorar cada vez mais, mostrando que aprendeste com as lições do Mestre. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4:24. Deves te revestir de novo homem, dá a mãos às reformas interiores, juntamente com as verdades espirituais,
que pensando e buscando acharás, para que possas entrar na escala da vida elevada e sentir a presença dos anjos de Deus. Somente atraímos seres e espíritos da nossa estirpe. A atração mútua nos mostra que somos iguais. Se te esforças para mudar para melhor, tudo fora de ti muda, pois os seres e os espíritos que vêm ao teu encontro são teus iguais. Essa é uma força mecânica da natureza, não somente dos minerais e vegetais, mas dos animais e dos homens, incluindo os agentes de Deus. Em cada reino da natureza há uma sutil ligação com o que ficou para trás e o que está na dianteira. Todos estamos interligados pelo amor de Deus, de maneira que uns precisam dos outros e todos precisam de Deus. Se no mineral age uma força mecânica, com o tempo ela se transforma em instinto e avança para o animal. Depois, ganha razão no homem, e do homem conquista a intuição no anjo, mas não para de subir, recolhendo desta maneira novas possibilidades de se mostrar para Deus, entendendo com maior discernimento o Criador de todas as coisas. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 589, Plantas aparentemente sensíveis. Nem as plantas aparentemente sensíveis pensam, como já falamos em mensagem anterior. Elas são dotadas de rudimentos instintivos, que nos animais são mais evidentes. Na natureza tudo está em estado de transição, por isso um reino tem alguma coisa do outro, por obedecer à lei do progresso. Não é somente o homem que progride, esse tem o progresso mais rápido, por ajudar na sua evolução espiritual, enquanto os outros reinos abaixo das criaturas humanas só recebem os impulsos que o progresso é capaz de dar. Os minerais recebem uma força irresistível em seu desenvolvimento e chegam ao vegetal. O vegetal, que tem mais sensibilidade do que o mineral, recebe a influência do progresso mais acentuado e busca o reino animal. Esse, com maiores possibilidades, é transformado pelo tempo, devagar, mas com segurança. Por lei do crescimento universal e divino, ele salta para o reino humano, onde a razão é a marca do seu estado de rei dos reinos. Todos os reinos da natureza se entrelaçam por ordem do divino saber, ocupando lugares de destaque na condição em que passa a se expressar. Uns têm necessidades dos outros, o homem precisa do animal, do vegetal e do mineral, e examinando as escalas de vida todos precisam dos outros em trocas incessantes no decorrer das eras. A inteligência de Deus é verdadeiramente soberana. Imaginemos se as plantas e os animais falassem, quem suportaria a algazarra dos reinos? A força que mantém a pedra, para chegar ao homem, leva bilhões de anos, o que para a vida espiritual não passa de dias. O tempo demora onde existem limitações na operação dos deveres morais e sociais. As plantas mais sensíveis é certo que estão mais adiantadas que as outras sem essa sensibilidade, porém, pensar somente os homens o fazem. Quando ele domina os pensamentos e pode formar suas próprias ideias, inicia-se seu livre-arbítrio, embora limitado, e aí o seu calvário se expressa, primeiramente evolui seu karma, para depois aprender pela dor. Depois de adquirida a razão, o que o homem faz em estado de ignorância nos põe a pensar e estabelecer sérias comparações entre as reações nos diversos reinos. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Efésios 5:12. Os outros reinos, em se comparando aos homens, são crianças na escala que compõem, mas, os homens dotados de razão, fazem da inteligência o que Paulo menciona, e ainda muito mais, quando chegam estes momentos de transição como passas agora. Voltando ao assunto, notamos que o próprio organismo humano tem uma mecânica que escapa à mente ativa. Sua inteligência, se assim podemos chamar, é uma programação divina que lhe obedece pela força do subconsciente, que muitos acham ser a mente instintiva operando sobre a mente maior. Ainda existem muitos segredos na natureza, tanto em relação aos seres quanto aos outros reinos. Vamos todos estudar e meditar, para aprendermos algo mais.
Ainda não conhecemos, na sua profundidade, o mecanismo das plantas, e o organismo humano, com suas funções, esconde muitas coisas dos homens, mesmo dos mais sábios, quanto mais o espírito. Por isso, devemos pesquisar sempre. Capítulo 29. Livro dos Espíritos.